Aleluias. Graças a Deus. Irmãos, o tema dessa noite, o Espírito Santo colocou no nosso coração, é, na verdade, o título do Salmo 91. O tema é a segurança daquele que se acolhe em Deus. A segurança daquele que se acolhe em Deus. Esse é o título do Salmo 91. Nós vamos ler o Salmo 91, versículo de número 1. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 91, versículo de número 1. Ou primeiro, né? Primeiro versículo. Que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém? Só até aí, a amada igreja pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, aqui, esse salmo é um salmo conhecido, às vezes a gente vai lendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não, isso aqui nós precisamos meditar. Então, irmãos, nós precisamos verdadeiramente descansar no Senhor. Está falando aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. Então, é descansar, porque nós estamos no esconderijo, que é a proteção, debaixo das mãos poderosas do Senhor, ou debaixo das asas do Senhor. Ali você tem proteção total, então você pode descansar. Aí você não tem que ficar preocupado com o dia de manhã, ou com, se for de manhã, ficar preocupado com a noite que vem. Mas descansar não é para você ficar ansioso, é lançar sobre ele todas as nossas ansiedades e ficar e descansar. O que é descansar? É você verdadeiramente repousar, porque tem alguém, um ser todo poderoso cuidando de nós. Mas às vezes a nossa fé vacila. De acordo que vem o vento, você olha de um jeito. De acordo, se for um vento mais forte, você olha de outro jeito. Será que a minha casa vai aguentar? Será que vai chover muito? Será que vai dar enchente? Será que vai morrer pessoas? Por isso que o Senhor está falando para a gente descansar debaixo das asas dele. Quem está no esconderijo do Altíssimo pode descansar à vontade, tranquilo, descansar. É como se você estivesse deitado assim, naquela mardorma, né? Assim, dormindo, tranquilo, e Deus cuidando de tudo. E lançar sobre tudo aquilo que está te preocupando. Pode ser enfermidade, pode ser um problema financeiro, pode ser problemas espirituais, pode ser problema no casamento. Toda casa tem problema, quando não é numa área, é na outra. Obrigado, irmão. É confiar no Senhor. Ter fé, mas exercitar a fé, que a gente busca a todo instante, aumentar a nossa fé, que quando a gente tem fé, a gente agrada a Deus, porque sem a fé, você vai desagradar a Deus. Irmãos, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. O que é isso? O que está informando para a gente aqui? Está falando que a maioria das pessoas não tem um relacionamento com Deus. E por isso o inimigo ataca. Mas nós que estamos aqui na presença de Deus, nós temos a proteção de Deus na nossa vida. Deus não vai deixar nada acontecer com a gente que não seja da vontade dEle. Irmãos, às vezes a gente fala, eu tenho bastante fé para suportar qualquer coisa. E Deus está ouvindo. Aí ele manda uma pequenininha só, a pessoa já vê que não tem aquela fé que ela está falando. Às vezes nós falamos da boca para fora. Mas quando vem a tempestade, você orienta uma pessoa, você orienta outra pessoa, o que você tem que fazer? Ora a Deus, busca em Deus, faz isso, faz aquilo. Mas quando vem sobre a sua casa, aí você vê que você não tem aquela fé que você passa para os outros que você tem. É claro que o servo de Deus tem que usar de exortação, exortar a igreja, ficar firme na presença de Deus, mas às vezes quando chega em você, aí você vê que você não tem aquela estrutura toda que você pensa que você tem, para suportar aquele momento. E todos nós passamos por momentos difíceis. Então, amados, nós precisamos entender
Lembra lá do primeiro amor, quando você não conhecia Jesus? Como você enfrentava situações complicadas que vinham na sua vida? Às vezes você ia lá tirar satisfação com as pessoas, você fazia justiça com as próprias mãos. Você era totalmente diferente, você não tinha esse pensamento que você tem hoje. Mas hoje você tem o Espírito Santo dentro de você, que Ele te direciona o que fazer em qualquer momento da sua vida. Mas você tem que ter essa certeza, que você tem o Espírito Santo. Não é só você pensar que tem, não, você tem que ter o Espírito Santo. Eu tenho que ter, o pastor Antônio tem que ter. E como a gente adquire isso? Tendo um relacionamento com Deus, intimidade com Deus, buscando a presença de Deus, dobrando o nosso joelho e buscando aquele que verdadeiramente pode ajudar. Não é aquele que fala que vai ajudar e não ajuda, não. Ele ajuda mesmo quando você busca, que Deus é fiel. Salmo 91, versículo 3. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha aí, irmãos, o que é aquilo ali? Está te falando que vai te livrar dos inimigos. Eu não posso falar aqui no singular, tenho que falar no plural, que são muitos os nossos inimigos. Então, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, a armadilha do inimigo, e da peste perniciosa, da enfermidade, ou das enfermidades que surgem por aí. Pastor, mas se eu pegar uma gripe mais forte, e se eu pegar isso, se eu pegar aquilo? Irmãos, a palavra fala que Deus cuida de nós. Não tem doença que o Senhor não possa reverter ela em saúde novamente. Por causa de quê? Se Ele já ressuscitou pessoa que já tinha partido. Então, a gente sim, essas doenças que a gente vê por aí, vários tipos de doenças. Temos que a gente até esqueceu o nome de tanta doença que já apareceu por aí, está aparecendo cada vez mais. Então, a gente está sujeito a pegar isso aí por causa de quê? Isso vem lá do jardim do Éden, através da desobediência. Deus não queria nada disso. Tanto é que Ele já criou o homem lá no paraíso, no jardim. E o homem tinha domínio sobre todas as coisas. O homem tinha que ter medo de morte, que o homem não ia morrer. Então, amados, aí, por causa de uma coisa mínima, ali o homem vai, entrega aquilo tudo de bandeja, e ele é expulso da onde Deus colocou. Irmãos, quantas pessoas estão perdendo a sua bênção? Nós estamos falando aqui uma palavra de Deus, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, do inimigo, e da peste, das doenças, das enfermidades que aparecem aqui na terra. Ah, pastor, mas eu conheço pessoas de bastante fé, mas que partiu. A pessoa tinha um relacionamento com Jesus, a pessoa de oração, mas ela partiu com aquela enfermidade. Tá, eu não sou morador daqui. A vontade é de Deus. Então Deus permitiu que eu vou recolher a minha serva, vou recolher o meu servo. Porque nós não somos moradores daqui, nós somos moradores do céu. Então, se Deus achar que a gente tem que ficar mais um período aqui, Ele faz o quê? Ele deixa, Ele cura aquela enfermidade. E você pensa que aquele remédio que você tomou lá, aquele antibiótico, ou aquele um outro tipo de remédio qualquer lá que o médico receitou. Não, você vai ser curado, porque Deus quer que você fique aqui mais um tempo ainda. Aquilo é paliativo, irmãos. Mas pessoas falam assim, não, eu quero procurar o melhor plano, eu quero procurar o melhor médico. O melhor plano que a gente tem é o Espírito Santo, o melhor médico é o Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, doenças, armadilhas, porque não vão atingir a nossa casa, não vão atingir a nossa vida. Se atingir, Deus cura. Mas não vai, porque o lugar que é o esconderijo do Altíssimo é um lugar intocável. É um lugar de acolhimento fraternal. O inimigo não tem acesso a chegar lá, irmãos. Porque ele é trevas não combina com luz. Só dele olhar para onde você está escondido, ele começa a afastar, por causa de que aquilo machuca ele. Se ele olhar a luz, não estou falando a luz natural, eu estou falando a luz de Deus, do Espírito Santo, aleluia.
Ele não consegue encarar aonde tem a glória de Deus, e é debaixo dessa glória de Deus, debaixo das mãos de Deus, que está o povo de Deus, aleluias. Ele está aqui, aleluias. As mãos do Senhor estão sobre essa igreja, aleluia. Sobre cada membro que aqui não está, aleluias. Porque isso aqui é uma igreja abençoada, em nome de Jesus, aleluias. Glória a Deus. Irmãos, as mãos do Senhor estão sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um que está aqui. Pastor, mas eu não estou vendo mão nenhuma, mas ela está aí. Ela está aí, você sabe disso. Você sabe disso, irmãos. É preciso você entender que Deus é Espírito. Ele é Espírito, então você não vê Ele, mas você sente a presença dEle. Você ouve Ele falar com você. Se você ouve Ele te agradar, como também ouve Ele te repreender. Irmãos, o inimigo a cada instante, ele fica maquinando, né, a próxima armadilha que ele vai lançar sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso nos livra de todas, aleluia. Ele pode, ali na mente dele, macabra, criar qualquer tipo de armadilha para que você venha a cair nela. Mas o Senhor nos livra de todas, aleluia. E às vezes, Deus até para envergonhar, não você, mas o inimigo, Deus permite que você vá até naquele laço. Quando você está chegando no laço, mas você é um homem cheio do Espírito Santo, você é uma mulher cheia do Espírito Santo, o Senhor te livra. E o inimigo, que ele faz o quê? Ele fica por baixo e você por cima, porque nós somos feitos para ficar por cima e não por baixo. Nós somos criados por cabeça e não por cauda, aleluia. Então nós somos como cabeça, a igreja está como cabeça nesse mundo cheio de pecado, contaminado pelo pecado, ou corrompido por ele. Irmãos, mas para essas bênçãos que nós já lemos aqui nesses versículos, nós temos que estar na condição de cristão. Se você não estiver na condição de cristão, alguma coisa dessa pode te atingir. Só não vai te atingir se você estiver na posição de cristão, buscando o Senhor. E mesmo assim, às vezes o Senhor permite, mas Ele te tira. Do mesmo jeito que Ele te deixa entrar, Ele te tira, abençoado, mais forte ainda. Que Deus tem planos, irmãos. Deus tem plano para mim, tem plano para a minha família, tem plano para você, tem plano para a sua família, tem plano para a igreja, para os pastores. A todo instante o Senhor vai, moldando a gente, vai lapidando cada um de nós, principalmente o nosso coração e a nossa mente. Aonde, no coração, que o inimigo sempre aponta ali a sua flecha, a sua lança, que ali já sabe que se atingir ali é mortal. Por isso a gente tem que estar revestido com a armadura de Deus, aleluia. Revestido com a armadura de Deus, a armadura espiritual. Essa armadura tem oração, tem fé, tem confiança no Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia. Essa é a nossa armadura. Por causa de quê? Joelho no chão, jejum e oração. Aí continua o hino, para vencer toda a tribulação. Irmãos, o Salmo 91, versículo 7, olha o que ele fala lá para a gente. Você tem que meditar no Salmo para você entender. Não está escrito assim, olha, você, como se fosse uma música, não, que tem tudo, tem um significado, que é que Deus faz. 1000 cairão ao teu lado, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti, aleluia. Ou, mas tu não serás atingido, aleluia. Glória a Deus, em outra versão. 1000 cairão ao teu lado, 1000. E 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti nenhuma maldade por parte do inimigo, porque você tem a proteção de Deus, você está sob as mãos do Senhor, debaixo. Glória a Deus, aleluias. Nós temos a proteção daquele que pode todas as coisas. Cai um, cai outro, mas o Senhor tem nos mantido de pé. É triste você ver um irmão que congregou com você,
ou que você sabe que ele congregava em outra denominação, sem encontrar com ele, e ele fora da presença. Eu preciso voltar. Você vê que ele está mais enfiado na lama do que ele pensa, que ele não está enxergando isso. Só de eu preciso voltar. Por que ele não volta? Porque ele não tem força, perdeu a força, ele deu legalidade ao inimigo, e para voltar é difícil, irmão. E para voltar é difícil, porque é renúncia. Então o inimigo sabe da onde aquela pessoa saiu, então ele oferece vários pratos naquela área que mexia muito com o irmão quando ele não conhecia Jesus. Então todo aquele lixo lá do passado, ele joga para aquela pessoa. Então a pessoa, quando ela começa a querer observar que verdadeiramente ela está vamos dizer assim, num abismo que não tem fundo, ela não consegue enxergar o fundo daquilo, mas ela não tem força para sair dali, e ela só sai dali pela misericórdia de Deus. Eu peço a Deus que tenha misericórdia de mim, para mim não voltar lá atrás, e também para toda a igreja, para a gente, que eu vou lá, Deus me... Não é assim não, irmão, não é tão fácil assim não. Então nós temos que vigiar nessa parte. Você vê aí, todo momento, não estou falando só de irmãos que congregam com a gente, não, de outros lugares, e de líderes de grandes igrejas, que estão afastados de Deus. O Espírito Santo já bateu asa há muito tempo, mas a pessoa é conhecida porque ele é um líder daquela igreja, das grandes denominações, ou pastores de igreja com mais de 5 mil membros, de 10 mil membros por aí. Só a misericórdia de Deus. Irmãos, Deus verdadeiramente Ele cuida de nós. Verdadeiramente Ele cuida de nós. Você deita para dormir e levanta, mas a noite toda o Senhor está ali velando por você. Você não sabe se tem alguém querendo chegar na sua casa, você não sabe se o inimigo está arrumando alguma armadilha, ou tem uma estratégia para aquela noite. Você está dormindo, se orou e está dormindo, e Deus está ali, com os anjos acampados ao redor da sua casa. Aí tenta pular o muro lá, ou pensa em pular, Deus cega o inimigo, não deixa ele tocar na sua casa. Então você levanta no outro dia, parece que nada aconteceu, mas talvez de noite houve uma batalha espiritual ali no seu terreno, ou na sua casa, e você nem viu que Deus não deixou, porque você orou, entregou sua vida na mão de Deus, foi dormir e Ele guardou você. No outro dia isso não acontece, graças a Deus, mais uma noite abençoada. Abençoada, não teve batalha na sua casa, porque os anjos do Senhor estavam ali te defendendo. Veio ali uma legião de inimigos para combater contra você, né, tirar o sono, roubar sua bênção, mas Deus não deixou, Deus estava ali. Então, amados, às vezes a gente não enxerga as coisas, e a gente fala assim, foi um dia normal, semana normal, várias talvez setas foram lançadas contra você, mas Deus não deixou. Que Ele é escudo e fortaleza, e socorro bem presente na hora da angústia, aleluia. Então, irmãos, a gente não deve reclamar daquilo que acontece com a gente. Às vezes você comenta, mas reclamar, não, você deve conversar com Deus e tentar entender, para que Deus te dê discernimento daquilo que está acontecendo. E com certeza é crescimento espiritual, porque Deus, tudo que Deus faz é bom para conosco, é bom para nós, é bom para a nossa família, é bom para a nossa saúde. Então a gente tem que entender as coisas de Deus. O nosso escudo, proteção é espiritual. O nosso escudo de proteção é espiritual. E também o nosso escudo está envolvido na palavra de Deus, que cada vez que você lê a palavra de Deus, você se fortalece, aleluia. Pega a palavra de Deus e vai ler, você se fortalece. Mas conforme o mundo jaz no maligno, aí naquele dia que você está disposto a pegar a palavra do Senhor, eu quero, Senhor, fazer igual João, eu quero comer esse livrinho aqui, entender, encher do Espírito Santo, entender isso aqui. Aí naquele dia o inimigo vai e aparece lá, aquele filme que você gostava de ver, aquele jogo importante, aí você larga a palavra de Deus, larga a bênção, larga a vitória, larga tudo de bom que tem aqui, para ver aquele filme, para ver aquele jogo. E aqui é um tesouro,
e lá não é nada. Simplesmente é uma vaidade, são as nossas vontades, mas a vontade de Deus é que você tenha conhecimento e seja cheio do Espírito Santo, está aqui, aleluia. Irmãos, o Salmo 91, versículo 10. Nenhum mal te sucederá. Ai, a benção aí, irmão. Não, o pastor Moisés só está transmitindo que já está escrito. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa ou à tua tenda. Não vai chegar, irmãos. Pastor, mas lá em casa eu estou passando por isso. Quando chega, Deus está no controle, irmão. Nós estamos aqui, estamos debaixo das mãos do Senhor. Então, às vezes o Senhor permite que isso vá entrar na sua casa para te mostrar que Ele tem poder para tirar aquela praga da sua casa. E às vezes Ele não permite que aquilo chegue até a tua casa. Mas ali nós estamos falando do Antigo Testamento. Isso tudo aí, veio Jesus e levou sobre a vida dele, para confirmar mais ainda isso aí. Ele levou sobre ele todas as nossas transgressões, nossas iniquidades. O castigo que era para nós estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados, aleluia. Agora, como é que vai partir o Moisés daqui? Para a glória. Se for arrebatamento, tudo bem, é hoje, vamos embora todo mundo, glória a Deus, nossa família, vamos embora, né? O Espírito Santo vai transportar a gente até Jesus. Mas, se não for arrebatamento, como eu vou partir daqui? Então a igreja tem que ficar ciente do seguinte: pode ser um acidente, pode ser que eu seja internado com qualquer tipo de enfermidade, qualquer um de vocês aqui. O importante é para onde a gente vai se a gente partir daqui. O importante é você saber que tem que ter uma forma de você partir. Você pode dormir e não acordar. Deus pode fazer isso. Então, irmãos, você tem que entender o seguinte: Deus sabe a estrutura também da nossa família. Se você está doente, você já vai preparando a sua família. Por cada dia que ela vai lá fazer uma visita, o médico fala assim: ó, piorou o quadro, agravou um pouquinho, vou entrar com esse medicamento ou com esse procedimento. Essa família não tem estrutura de chegar e de repente chega em casa, a mãe que saiu, brincou com ele, cadê a mãe? A mãe caiu lá perto do fogão morta. A pessoa morre também. Então Deus sabe como Ele vai tirar um membro querido nosso, para ver, Ele conhece a nossa estrutura. Então Ele vai preparando. Tem pessoa que morre a família toda, ninguém vê o outro chorar, nem nada, porque morreu todo mundo de uma vez. Por quê? Nós vamos sair daqui, irmão. Se não for pelo arrebatamento da igreja, vai ser pelo arrebatamento individual. Então Deus prepara. Tem família que tem estrutura, fulano está morto lá, saiu daqui, ontem estava jogando bola, e hoje caiu, ele morreu. Tem gente que vai até internar, irmão, por causa disso. Agora, tem pessoa que deu assim, ó, eu ia tirar, mas a família não está preparada. Aí então põe a pessoa no hospital, a pessoa vai para o CTI, a pessoa lá que tem fé, que está deitada lá na cama, eu tenho certeza que ela está sentindo nada. Está sentindo nada, mas... E Deus vai preparando os entes queridos, por tá vendo que o outro já está quase que partindo. Isso aí eu estou falando que aconteceu comigo. Quando a minha mãe partiu, eu estava preparado, que Deus foi preparando a família. Foi preparando meus irmãos, que são muitos. Então, irmãos, saudade vai ficar, tem a saudade. Mas a gente foi preparado, a gente foi entendendo que com a qualidade já avançada, se não fosse aquele dia, podia ser hoje, podia ser o ano que vem. Então tem gente que não aceita isso. Não aceito, fulano é tão boa, não sei. Tá, por ser tão boa mesmo que Deus recolheu. Mas ainda fez a pessoa ainda ficar internada um tempo para preparar os familiares. Então, irmãos, a nossa proteção, ela vem do Senhor. Então, que o Senhor, Ele abençoa e estende a mão para a nossa casa, por causa de nós, que estamos aqui na presença dEle. Até aquele irmão quando conversa com você, que você ora para ele, Deus abençoa ele por causa de você, que Deus é fiel.
Senhor, abençoa minha família. Está todo mundo debaixo da mão de Deus, porque você está orando. Você foi escolhido para isso. Então, amados, por causa de quê? Porque Deus é simplesmente extraordinário. Extraordinário. A Bíblia fala que uma praga chegou até Lázaro. Nós acabamos de ver que praga nenhuma chegará. Então uma praga chegou até Lázaro. Alguns estudiosos falam que naquela época era muito comum a lepra. A praga chegou até Lázaro. Né? Então, amados, e ele morreu. Mas praga nenhuma chegará até a tua casa. Aí que está o entendimento da palavra. Jesus foi avisado. Olha, está cometido por uma enfermidade. Jesus, o que fez? Estava debaixo da sombra do Altíssimo. Jesus estava como eu e você, carne e osso, e sangue que foi derramado. Estava lá tranquilo, assim, ele ficou mais 2 dias onde ele estava. Então tem coisa que precisa acontecer, irmão, por causa de quê? O povo, lá onde morava Lázaro, estava o quê? Descrente de Deus, descrente da palavra de Deus, afastado de Deus. João 11, versículo 4. Então tem coisa que tem que acontecer. As pessoas precisam reconhecer que só Deus é o Senhor, aleluia. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, aleluias. Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então tem coisa que tem que acontecer para a gente falar para as pessoas: Jesus pode resolver o seu problema, Jesus pode curar o seu filho, Jesus pode tirar o seu filho das drogas, Jesus pode reatar o seu casamento, Jesus pode transformar a sua vida, porque Ele é o próprio Deus, aleluias. Então tem coisa que tem que acontecer, irmão, para a pessoa valorizar o que o Senhor Jesus faz e tem feito todos os dias pela nossa vida e pela nossa família e pelas nações que tem Ele como Deus. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não é uma nação que fica chorando, mas é uma nação feliz, que tem Deus. Então, amados, vamos lá. Aquela mulher com fluxo de sangue. Aquela mulher não tinha proteção, ela está debaixo do esconderijo do Altíssimo. Não estava. Não estava. Ela estava lá? Não. Mas Deus sabia que poderia salvá-la. Mas ela estava ali desesperada. Ela tinha gastado tudo, quer dizer que dinheiro naquele momento ali não valeu nada, e nem nos dias de hoje. Se Deus não nos tiver naquela enfermidade, naquela empresa, naquele negócio, vai acabar, vai partir, porque Deus tem que dar. Deus precisa estar. E olha que a decisão também de estar no negócio é dele, não é nossa. A gente pode pedir, mas ele pode atender ou não. Talvez a gente pense que o melhor é a pessoa ficar, e Deus sabe que o melhor para a pessoa é ela partir. Aquela mulher então já tinha gastado o quê? Todo o dinheiro que ela tinha. Já tinha procurado várias coisas para fazer. Talvez adivinhadores, talvez aqueles benzedores lá na época. Mas o que ela fez? Ela falou assim: eu já tinha ouvido falar de Jesus. Eu vou procurar aquele homem ali. A solução para mim vai ser ele. E ela nem conversou com Jesus, só dela tocar em Jesus ela foi curada. Então quando você fala com Jesus, você que conhece Jesus, fala com ele, você pode ter certeza, ele começa a trabalhar, porque você conhece ele, ela nem conhecia direito, ela só tocou nele e foi curada. A mulher, ela só tocou sem conversar com Jesus. E você que fala com o Senhor Jesus, será que ele vai te abandonar? Não vai não, irmão. Ela só tocou, você fala com Jesus: Senhor, me abençoa, abençoa minha vida, abençoa meu casamento, abençoa minha saúde, abençoa o meu emprego, abençoa as nações que têm buscado o Senhor, que têm chorado, que têm passado por dificuldade. Você está falando com Deus, falando com o seu amigo, falando com o protetor, falando com Deus que pode todas as coisas. Então você só está tocando, você está conversando com Ele.
Será que Deus é tão povo? Não quero ouvir. Aquele pastor Moisés, não quero ouvir. É assim que Deus faz? Não, é até o contrário. Às vezes a gente que faz isso, Deus está falando, a gente não quer ouvir, porque Deus está corrigindo a gente. Você está fazendo errado nisso e naquilo. Não, Senhor, aí você quer dizer, não, Senhor, eu fiz aquilo, mas ele fez aquilo. Não tem isso, não. O cristão tem que ser diferenciado aqui das pessoas aqui nesse mundo. O cristão, ele tem que verdadeiramente fazer igual Jesus falou assim, ó, se alguém te bater de um lado do seu rosto, você oferece o outro lado. É isso que acontece. Dá um tapa no rosto de uma pessoa que está dentro da igreja. Vamos ver se ela vai falar isso. Capaz, ou ela vai te pode até não brigar com você, ou ela vai te processar, ou ela vai te dar 2 tapas para descontar aquele. Mas é assim que funciona? Não é assim. A Bíblia fala para a gente, ele fala, isso é tão exemplo, que a gente tem que ser cristão, definindo isso aí. Tem que ser cristão, levou um tapa no rosto, vai chorando para casa, infelizmente é isso aí. Porque você pode brigar com a pessoa, olha o mau testemunho que você vai dar. Você está reagindo, quem vai fazer justiça por nós é quem? É Deus, não é você, não é eu. Mas na hora no trânsito lá, você está correndo, agitado, e o cara vem, te fecha, e faz isso, e faz aquilo. Como é que você reage? Deus está falando, irmão. Eu estou falando no trânsito lá, mas agora vamos passar. E lá em Jerusalém, dentro da casa da gente, como é que é? Como é que está funcionando? Está fácil? Está difícil para todo mundo. Toda casa, irmão, estou falando, toda casa tem problemas. Quando não é numa área, é em outra área. Mas toda casa tem solução para quem busca Jesus Cristo. Para estar no meio daquele assunto que está acontecendo. Quando você põe Jesus no meio, ele resolve. Ele é advogado. E o melhor é ele, no universo é ele. E esse advogado, lá no final, ele vai ser o quê? Juiz. Irmãos, olha a humildade de Jesus quando ele se dirige para essa mulher. Ninguém se atém por isso. Olha a humildade de Jesus. Ele poderia ter falado com aquela mulher. Eu que te salvei, só de você encostar em mim, ó, você ficou curada. Você ficou curada, eu te ajudei, eu te socorri, só de você encostar, nem falei nada, tá vendo? Você devia ter feito isso mais tempo, tá vendo, gente? Aí, ó, só encostou em mim. Eu podia ter falado isso. Ele podia ter falado isso. Mas ele, Jesus, era um ser extraordinário e humilde. Manso e humilde de coração. Vou provar aqui. Lucas 8, 48. Olha lá, pastor Antônio. Vamos ver se ele é orgulhoso. E ele lhe disse, tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Ele falou, foi eu não. A tua fé te salvou. Vai em paz. Foi a fé dela que salvou ela. Não foi eu não. Foi a tua fé. Você chegar até mim e me tocar. Mas foi a tua fé que te salvou. Olha que exemplo que ele está deixando para nós. Mas para muitos isso aí é balela. Isso aqui não vale nada. A Bíblia foi escrita por homem? Foi. Mais ou menos 40 homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Isso aqui verdadeiramente é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E o que está aqui vai se cumprir na nossa vida. Vai se cumprir. Existe sim um céu, existe a vida eterna, existe o arrebatamento, existe isso tudo. E vai se cumprir. A fé em Jesus faz toda a diferença. A fé em Jesus faz toda a diferença. A nossa fé, sempre lembrando disso, a nossa fé agrada a Deus. Tenha fé, meus irmãos, e veja o milagre acontecer na sua vida. Veja a transformação acontecer na sua casa. Veja na sua casa aquele coração de pedra sendo retirado e naquele peito entrar um coração de carne. Através das orações, através da fé, através da confiança. Não fica preocupado se o inimigo está tentando te atacar ou está procurando te atacar. Isso ele vai fazer mesmo todos os dias, porque nós somos de Deus. Nós somos rebanho do Senhor, nós somos escolhidos de Deus, nós somos a igreja cheia do Espírito Santo. Ele vai fazer isso, mas nós temos o protetor, nós temos aquele que é onipotente, o todo-poderoso que tem guardado a nossa vida, aleluia. É Ele, glória a Deus.
Então, amados, tenha fé e o milagre vai acontecer. Agora, o Senhor quer também a nossa fidelidade, para Ele coroar a gente. Em todas as áreas, Ele quer a nossa fidelidade. Na oração, no jejum, na confiança, né? A nossa fé, que a nossa fé possa ser mostrada para as pessoas. Eu tenho fé em Jesus Cristo, Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e voltará para buscar os seus, buscar a igreja. Porque Ele fala que tem que ser até a morte. Apocalipse 2,10 diz lá: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mas tem que ser fiel até a morte, não importa o que você está passando, seja no casamento, seja no emprego, seja na vida financeira, seja no meio da família. O importante é você ser fiel a Deus até a morte, até você sair daqui. O Espírito Santo está te fortalecendo nessa noite. O Espírito Santo está te fortalecendo. Porque Ele está te mostrando nesse momento o que o Senhor Jesus passou para nos salvar, sem nós sermos merecedores de nada. Você que está nos ouvindo pela rede social, Deus tem um plano na sua vida. O plano perfeito já veio neste mundo e já voltou, mas você hoje está na pessoa do Espírito Santo, está falando com você. Tem jeito para você, tem jeito para sua casa, tem jeito para sua família. O Senhor muda história. Você que talvez já está destinado, pela sua vontade, a partir para o lago da condenação, lago de fogo, enxofre, o Senhor te oferece hoje a vida eterna, aleluia. Reconheça o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador e será salvo, tu e a sua casa, se eles também quiserem te acompanharem. Vai continuar os problemas? Muitos vão a continuar os seus problemas, outros problemas aparecerão, mas agora você tem o guarda de Israel te protegendo, te mostrando o que fazer em qualquer situação. Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe nessa noite, meus irmãos. Que Deus possa continuar falando, ministrar essa palavra no teu coração, na saída daqui da igreja, você voltando para sua casa, quando você deitar no seu travesseiro. Dê lá o Salmo 91 todo, vai meditando em cada versículo dele. Mas vai lendo e vai meditando, não é lendo direto não, aí você não entende nada. Então você vai lendo devagarzinho e fala assim: puxa, eu tenho proteção espiritual, tenho proteção para minha casa, praga nenhuma vai chegar até aqui. Se chegar, Deus cura, mas não chega. Mas se chegar, Deus cura. Que Deus te abençoe. Essa é a palavra de hoje. E eu quero ler o título aqui também, que é o tema é o título do Salmo. A segurança daquele que se acolhe em Deus. Aí vem mostrando isso tudo. Tem que dizer, a segurança é total. É uma segurança que não tem falha. É uma segurança que não tem câmera, não tem isso, não tem áudio, não tem nada disso. É uma segurança que tem o próprio Deus, aleluia, para nos guardar. Que Deus te abençoe.